Sindipreme, Sindicato dos Professores da Rede de Ensino Público Municipal DEICO. Uma história de lutas em defesa da classe docente. Somos quem somos, porque somos todos nós. Realizar procedimentos estéticos é essencial para manter a saúde e jovialidade da sua pele. O skincare adequado pode garantir a durabilidade do seu procedimento. Vou te dar uma ótima dica para a sua rotina diária. Investir em um bom hidratante vai garantir a manutenção do seu procedimento, assim como melhorar cada vez mais o aspecto da sua pele. Olá pessoal, tudo bem? Aqui na loja MM Instalações a gente encontra com uma grande variedade em todo tipo de materiais elétricos e hidráulicos. Como também contamos com uma equipe especializada para fazer todo tipo de instalação elétrica e hidráulica em sua residência ou comércio. Vamos conosco conhecer mais um de nossos serviços? Uma parte de nossa equipe está aqui hoje realizando toda a troca de iluminação e tomadas do salão de Lisandra Cabeleireira. Para você de Icó e região que está precisando de fazer sua instalação com qualidade, procure a MM Instalações, Rua Francisquinho de Paula, 1367. Segurança e confiabilidade. O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais DEICO, reconhecido por sua atuação em defesa dos direitos dos servidores, vai além da organização da luta de classes. A entidade também oferece aos seus filiados uma ampla rede de convênios, proporcionando descontos exclusivos em diversos estabelecimentos e serviços. O sindicato na luta com você. Atenção, nós que fazemos o Hotel Ribeiro dos Icós estamos preparando uma grande novidade para esse Dia dos Namorados. Acompanhem nossas redes sociais e vejam tudo o que iremos propor. Atenção você que tem sua carteira assinada e quer fazer o seu empréstimo consignado. Nós aqui da GB Mais Crédito largamos na frente com essa novidade. Você que quer fazer o seu empréstimo, venha, faça a sua simulação. A nossa equipe aqui da GB Mais Crédito está em todo vapor fazendo as simulações para o público. Venha, nos procure pelo contato que vai estar aparecendo aí embaixo e veja a sua melhor simulação, a melhor oferta para você. É isso aí, já estamos com a menor e a melhor taxa do mercado. Nossa localização fica exatamente na Travessa Dona Alderir, de número 354, primeiro andar, sala 3. Venha já conferir o seu empréstimo consignado no crédito do trabalhador. Eu vou te convencer a ser um cliente imune neste ano de 2025. Nós temos um atendimento humanizado, a melhor equipe de profissionais para atender você e sua família, uma estrutura incrível para a sua criança, como também nós temos um rigor técnico, conservação da temperatura destas vacinas, as melhores vacinas e todo um atendimento especializado para cada paciente. Venha conhecer a Imune. Nós estamos te esperando. Bom dia, amigos e amigas. Estamos começando mais um Princesa Rural, programa exibido todos os domingos pela TV Princesa do Vale, grupo Princesa de Comunicação. Hoje vamos falar de um assunto que é paixão. Força, velocidade e precisão. Assim é a vaquejada, tradição nordestina que envolve técnica, paixão e, sobretudo, o cavalo, peça mais do que importante dentro da festa de vaquejada. E nós sabemos que existe por trás da vaquejada profissional, cuidadoso, muitas vezes silencioso, que cuida do trato do cavalo e do bem-estar animal. Quero convidar aqui meu amigo, parceiro, Dr. Thales Teixeira, para bater um papo e desmistificar todo o mundo da vaquejada. Por gentileza, seja bem-vindo, meu amigo. Aqui seu microfone. Vamos aqui
sentar na nossa bancada para a gente começar a bater um papo e entrar nesse assunto que é paixão, né? Que é tradição. Bora lá. Bom Primeiramente, dia. Só para te passar, Thales, assim, a palavra, para que você se apresente, dá uma pincelada em relação ao agronegócio, em relação à sua visão de mundo em relação ao agronegócio, para a gente realmente adentrar no nosso espectro, que é a vaquejada e o cavalo. Fica à vontade, meu irmãozinho. primeiramente, bom dia, bom domingo a todos, bom domingo a todas as famílias. Conheço bem o que é todo domingo estar junto em família, sempre curtindo a pecuária, sempre gostando, sempre interessado na pecuária, não só do Nordeste, mas do Brasil, né? Sempre tive um avô que foi criador, um pai que é agrônomo e criador, e vários tios que são da criação também. Meu nome é Thales Teixeira, sou médico veterinário, formado na Universidade Federal Rural de Pernambuco e, além de tudo, acima de tudo, com certeza um apaixonado pela pecuária e pela vaquejada, sem dúvida. Thales, meu amigo, como é que você começou a trabalhar com cavalos de vaquejada e expresse aí o seu entendimento sobre esse tema? Na verdade, eu acho que, com certeza, sem dúvida, eu não escolhi trabalhar com cavalo. Na verdade, eu acho que já é uma coisa do berço. Aí você pode me perguntar, Thales, como é que você fala que é uma coisa do berço se você acabou de falar que não tem... Eu acabei de falar, não, que não tem ninguém na minha família que gosta de vaquejada. Realmente não existe ninguém na minha família que gosta de vaquejada, mas eu acho que tem um tio, mas eu acho que é uma coisa que vem nas nossas raízes. Como todo mundo na família gosta de pecuária e a pecuária está sempre muito ligada ao equino, e aí a gente, com certeza... É uma paixão, né, Thales? É uma paixão. É uma paixão, é um amor. E cultura nordestina. Cultura nordestina desde sempre, né? A gente sabe onde a vaquejada foi, onde a vaquejada surgiu. A vaquejada, na verdade, ela surgiu da necessidade de juntar o gado para fazer a comercialização, para fazer a comercialização da carne, do couro, e com isso trazer o alimento dos nordestinos e as vestimentas, tudo. A gente sabe que é uma cultura e uma necessidade pela qual nós somos apaixonados e nem queremos nem podemos nos livrar dela. Certeza absoluta, e isso aí é um prazer muito grande. E a importância de quem leva no brilho dos seus olhos a paixão, nada melhor. Porque eu sempre falo, se você adentrar numa atividade e não tiver paixão, não tiver gosto, a coisa não se desenvolve. Então, assim, os nossos telespectadores estão acostumados a trazermos para cá convidados que realmente representam aquilo que fazem. E nada melhor do que você, que representa muito bem aqui no nosso município e essa cultura tão querida e tão cultural. Nós vamos dividir aqui, eu dividi aqui mais ou menos em uns takes. Vamos falar agora da vaquejada e o papel do cavalo. O cavalo, propriamente dito, qual a importância do cavalo na prática da vaquejada? Qual a importância? Como a gente conversou, isso é uma pergunta que todo mundo faz. É uma pergunta que todo mundo faz. Qual a importância do cavalo? É o cavalo ou é o vaqueiro? Na verdade, exatamente, nem o cavalo nem o vaqueiro, é o conjunto. Mas eu costumo sempre dizer que vaqueiro bom, digamos assim, em cavalo mal treinado, não vai a lugar nenhum. Já um cavalo bem treinado, com muitas vezes vaqueiro amador, vaqueiro aspirante, como você já foi e como eu sou, a gente consegue ainda fazer nos divertir bastante, digamos assim. Porque, como diria um treinador, acho que é do Mato Grosso, Vinícius, o nome dele, ele diz assim, a vida é muito curta para a gente andar em cavalo mal treinado. A vida é muito curta para você não se divertir. Então, assim, eu sou um perna de pau na vaquejada. Eu já corri lá atrás, rompi os ligamentos, eu contei aqui em off para você como foi a história, mas há muitos e muitos anos eu não monto no cavalo de vaquejada e tal, mas sou apaixonado. Apaixonado. Thales, me diz uma coisa, meu amigo. Existem raças específicas para a vaquejada? E se existe, quais são elas e qual a tendência hoje dentro da vaquejada? Lá atrás começou com o cavalo nordestino, que era o cavalo pequeno, muito resistente,
muito adaptado à nossa região. Você que é um criador do gado Sind, que é um apaixonado pelas raças nordestinas em geral, seja ela de ovino, de caprino, de bovinos, como é o gado Sind, que não é do Nordeste, mas parece que é do Nordeste, né? Então, assim, começou-se com o cavalo nordestino. Depois do cavalo nordestino, começou-se a usar algumas mestiçagens, principalmente uma mestiçagem mais de quarto de milha, mas que também na história se tem muita mestiçagem de cavalo manga larga, já se tentou o cavalo árabe, mas hoje praticamente 100% dos animais ou são mestiços ou são puros do cavalo quarto de milha, que a gente tem não são versões, duas linhagens bem separadas, que é o cavalo quarto de milha de trabalho e o cavalo quarto de milha de velocidade. O velocidade, ele é um animal mais quente, digamos assim, mais difícil de passar por um treinamento, mas em compensação, depois que ele aprende, parece que ele se mostra ser um animal mais resistente. Já o cavalo quarto de milha de trabalho, ele é um animal, como já se diz, a aptidão dele é muito mais trabalho do que corrida. O call center dele, que é o senso do boi, facilita muito que ele aprenda realmente o trabalho no boi, o trabalho de esteira ou trabalho de puxada. E a gente hoje busca muito um cruzamento que é linhagem de trabalho junto com linhagem de corrida. Esses são os animais que mais têm dado certo na vaquejada, seja ele com amador, seja ele com profissional, seja ele com aspirante, como somos nós, né? Rapaz, é muito bom, é muito gratificante a gente estar aqui nesse domingo, conversando com esse amigo e dando uma aula. Eu estou surpreso com o seu conhecimento. Isso é muito bom quando a gente traz convidados que dominam aquilo que vai falar. Isso nos deixa aqui na bancada muito mais confortável. Mas seguindo, meu amigo, qual a diferença de um cavalo competidor, um atleta, para um cavalo comum? O que é que diferencia? São N os fatores que diferenciam um cavalo competidor de um cavalo comum. Primeiro, obviamente, nutrição. Primeiro, a raça, né? Primeiro, a linhagem. Nem todo cavalo vai servir para ser competidor. Nem todo cavalo tem a velocidade suficiente, nem todo cavalo tem a habilidade suficiente. Porém, a gente sabe que o cavalo competidor, ele começa da linhagem. Como eu já falei, muitas vezes a linhagem ideal seria a linhagem de trabalho mesclada com a linhagem de corrida, né? Segundo, o treinamento. Hoje existe inúmeros profissionais e profissionais muito qualificados para trabalhar a questão do bem-estar, para trabalhar a doma de uma forma racional, que lá na frente vai nos facilitar muito para a gente que compete, que é não ter um cavalo cheio de trauma, não ter um cavalo cheio de vício. Então, vamos lá. Só pontuando novamente. Raça, treinamento. Obviamente, não pode faltar uma nutrição adequada, né? Você não teria um ótimo atleta se você não tiver uma nutrição adequada, a gente sabe disso. E nutrição. Nutrição. Treino, nutrição. Então, raça, treino, nutrição. E durante meu cavalo está pronto? Tá, pronto. O cavalo nunca está pronto. Ele sempre tem que estar passando por uma manutenção, por uma nutrição adequada, por uma suplementação com minerais adequados, por uma suplementação com vários medicamentos, vitaminas, um suporte realmente para o fisiológico daquele animal. Porque realmente a vaquejada, para o cavalo atleta, ela é um esporte que realmente exige muito. Né? Eu imagino. A gente assiste, né, acompanhamos inclusive há tempos atrás aqui a grande festa no Iguatu, uma festa gigantesca com mais de 300, 400 senhas, enfim, uma festa fora do comum, os padrões que a gente é acostumado, mas enfim, você mais uma vez nos contemplou aí dizendo a diferença. Agora vamos adentrar nos cuidados veterinários e bem-estar animal, certo? Quais os principais cuidados que um cavalo de vaqueiro precisa ter? Eu falo no sentido, você já contemplou alguns, mas no sentido aqui, o que é feito de preparação física, clínica, antes das competições? O que é feito? Como é que se desenvolve isso no off, nos bastidores, antes da vaquejada? Como eu já lhe falei, né?
tem a questão da nutrição, que é importantíssimo, e para isso tem vários laboratórios, várias fábricas já responsáveis em cavalo atleta, em cavalo de vaquejada. Ah, Thales, mas ração é tudo igual. Não, ração não são todas iguais. Para cada tipo de esporte exige uma nutrição específica, né? Então, assim, nós temos hoje nutrição para cavalos em treinamento, para éguas em aleitamento, e isso é uma coisa que vem desenvolvendo muito, essa questão da nutrição. E a questão do cuidado veterinário, isso aí, sem dúvidas, questão de vacinação, questão de exames preventivos. Hoje existe um mercado na veterinária chamado exame de compra, né? A gente sabe que hoje são pagos somas altíssimas em animais, né? 200, E a gente acompanha. 200, 300, 400, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. São somas realmente vultuosas em animais. E aí existe um exame de compra, que é um exame onde são feitas várias radiografias, 50 e tantas posições de radiografias, né? Feito hemograma, feito exame de imagem, ultrassonografia, feito tudo. Exame de anemia e morro, que são obrigatórios, são doenças infecciosas, né? Então, assim, é feita uma série de exames para que um animal realmente ele só entre na pista se ele estiver preparado. Porque não adianta ter lá o melhor animal do mundo, mas ele é igual a gente. Vai ter um dia que a gente não vai estar disposto, vai ter um dia que a gente não vai conseguir trabalhar como... Você falou uma coisa muito importante. A gente vê nas vaquejadas, né? Falando dos investimentos voltosos que tem para a vaquejada. Tem grandes home trades hoje, né, que puxam os seus vaqueiros, suas estrelas e seus cavalos, e a importância de ter essa base lá no off do treinamento, da nutrição, do acompanhamento veterinário de precisão. Você falou aí que existem rações para aleitamento, para cavalo atleta, para enfim. É igual bovinocultura. A gente aqui, né, trabalha no sal específico para bezerro, no sal específico para animais em reprodução, no sal específico para manutenção e no sal específico para engorda. Deve ser assim também dentro dos equinos, né? Deve ser. Com certeza, né? Se você sabe disso, você é um estudioso da pecuária, um pecuarista nato, nasceu na pecuária, né? E assim, a gente sabe que da importância realmente da nutrição, do acompanhamento veterinário, do acompanhamento de exames, do acompanhamento de vacinação para toda categoria animal, seja ela na produção, seja ela no esporte. A gente busca muito isso, eu acho que na pecuária também é assim, apesar que na pecuária o Brasil já deu um salto muito grande, mas a questão de equino, não só do equino, da linhagem do equino, mas também da maneira como se comporta. O exemplo é sempre os Estados Unidos. Claro. O exemplo é sempre americano, né? Então, você fala aí, Thales, temos grandes caminhões, que na verdade hoje não é um caminhão, hoje é uma casa. É isso. Né? Trailers, reboques, e tudo isso vem da cultura do americano, que realmente lá, o esporte equestre lá, nos Estados Unidos, a gente sabe que ele é muito valorizado, né? O nosso é um esporte que evoluiu da nossa cultura, assim como o deles também, né? O esporte nordestino evoluiu, a vaquejada nordestina evoluiu da cultura e da necessidade. E aí, cada hora mais a gente vai se espelhando, vai trazendo novas nutrições, novas raças, novos equipamentos, para a gente poder toda hora estar evoluindo. Com certeza absoluta. E dentro desse tópico, né, porque existe uma dúvida. Eu mesmo sou um cara que tenho muitas dúvidas sobre esse tema, né, e queria que você me contemplasse assim. O que é feito de acompanhamento do veterinário num dia que antecede a competição e, assim, se existe algum risco de lesão e o que prevenir. E depois eu queria também que você pincelasse dentro dessas perguntas como é feito a banca de bem-estar animal tão questionada, polêmica, se valeu, se não valeu, o que é. Dá uma pincelada geral, porque é muito importante o nosso telespectador do Princesa Rural saber disso. Os amantes da vaquejada têm uma ideia para chegar lá, não chegar na doida. Ah, não, lá não funciona assim, tem regras, tem uma legislação própria e tal. Enfim, eu queria que você falasse de o que o veterinário, o papel do veterinário antes, se há lesões e como preveni-las, e da tão temida banca de bem-estar animal. Por gentileza.
Bem, meu amigo, é muito bom estar conversando sobre um assunto que a gente gosta, que a gente ama, que a gente estuda e que a gente procura realmente participar, né? A questão do bem-estar, a gente tem que voltar lá atrás, né? O bem-estar começou realmente de uma necessidade da gente evoluir. Eu realmente sou um fã do bem-estar por ser um veterinário e eu realmente sou um fã do bem-estar. Você sabe que o bem-estar ele não é necessário só para animais de esporte. Pelo contrário, se você vai mexer com reprodução, se o gado não tem bem-estar, A performance diminui. a performance diminui. Ah, mas eu não mexo com reprodução, eu mexo com engorda. Tanto faz o boi, Bem-estar, a performance diminui. tanto faz o boi estar dentro da lama como no sol. Você, acho que pode dar aqui uma aula de um dia todo para a gente falando em relação a essa questão do bem-estar. Então, assim, a vaquejada realmente ela passava por uns problemas de bem-estar. A partir desse momento, a vaquejada passou por um problema sério, problema jurídico, que a gente quase perde o direito De fazer a vaquejada. de nos divertir na vaquejada, do esporte que a gente tanto O ama. Brasil todo acompanhou. Então a gente foi Né? para Brasília, eu posso dizer a gente, porque eu fui também, participei daquele momento. Quando falo daquele momento, sempre me emociono, porque realmente fomos todos pegos de surpresa. Vaquejada vai acabar, e aí foi a hora que a vaquejada mostrou a sua importância, mostrou a importância, mostrou o caráter de quem realmente faz a vaquejada, mostrou o quanto a vaquejada é economicamente necessária, viável, quanto a vaquejada... Só te interromper um pouquinho, a vaquejada, isso aí eu posso fazer porque a gente estuda muito economia dentro do agronegócio, né? E eu até em off eu tive falando para você de um artigo que a gente publicou lá no Sindicato Rural de Paragominas esses dias, falando de a vaquejada, para vocês que estão em casa, é um pedaço significativo do setor do agronegócio. A vaquejada é responsável por muito do que se gera de emprego e renda dentro do agronegócio. Então, era só esse parênteses que eu queria fazer. O pessoal de casa tem que saber que a vaquejada é um segmento dentro do setor como um todo do agronegócio. Então, tem que ser respeitada a geração de emprego e renda. Eu sei que naquela época lá atrás que você nos representou, porque eu não fui, mas fui representado por você, mas a gente sabe que muito daqueles que queriam a extinção da vaquejada, para não polemizar, são pessoas que não entendem patavinas de nada, não sabem qual é a cultura, não sabem os valores que são gerados dentro da vaquejada, com comercialização, trato, a agroindústria na ração, medicamentos, transporte, veterinários, clínicas, tratadores, vaqueiros, cocheiros. Enfim, há uma abrangência que o povo desconhece. E foi válido demais essa briga. Eu acho que foi um ganho dentro da nossa cultura e, sobretudo, um ganho na economia do Brasil dentro do agronegócio. Era só essa interrupção que eu achei necessária fazer, meu amigo, para que a gente entenda lá em casa que há um aspecto cultural, de diversão, mas, sobretudo, econômico. Geração de emprego e renda. Realmente, o que eu sempre falo do movimento em Brasília é que eu acho que assim, a gente passou por um susto muito grande, mas que realmente, sem dúvida, era necessário que a gente passasse. A evolução que existiu na vaquejada em relação a bem-estar depois do movimento em Brasília, ela é gigantesca. Eu posso falar para você que hoje até se eu vou dar um treino na minha casa, jamais ninguém puxa um boi sem um protetor. Não se puxa um boi sem um protetor. Não se usa um espora mais que corte. Não se usa um chicote. Ah, mas você está em casa, está treinando, não tem ninguém fiscalizando. Mas não se usa, porque a cultura da gente hoje é outra. Inclusive nos animais de campo. Você, sem dúvida, se for ali no seu quarto de celas, eu tenho certeza absoluta que não tem nenhuma espora que corte. Meu amigo, isso é uma arreio que corte. Isso é uma briga diária. Você falou agora em animal de campo, aí assim, eu sempre oriento meus colaboradores, o pessoal de campo, o pessoal que monta, eu sempre oriento. Se eu ver aqui em casa, ou no nosso negócio no Pará, um burro, uma mula, um cavalo cortado, eu já me estresso, já chamo quem foi, porque foi. Porque se você tem a opção de substituir um animal que está cansado por outro, por que tu vai forçar aquele? Se ele não deu, meu amigo, não chega, não
Force não, ele não vai chegar. Troca por outro descansado, vai lá e segue o trabalho. A gente tem que levar realmente, Thales, isso como cultura. E parabéns, meu amigo, por adotar essa legislação, por adotar essa prática moderna e que se torne realmente uma cultura dentro não só do seu Aras, como de todos os demais, aqueles que trabalham com vaquejada. Importantíssimo, Thales. Então, assim, o bem-estar, ele passou realmente, e aí a gente teve que evoluir. Teve que evoluir, principalmente a evolução mais difícil do trabalho da vaquejada, não é dentro da pista, é antes da pista, é lá atrás, é no treinamento. Você tem que treinar um cavalo sem chicote, você tem que treinar um animal sem espora cortante, e isso é importantíssimo, sem contar no trabalho que acontece lá dentro do curral da vaquejada, que ali é um trabalho, Isso que eu ia perguntar. um trabalho estressante, um trabalho repetitivo, um trabalho que exige força, um trabalho que exige realmente a pessoa ser, digamos assim, duro na queda, para poder aguentar. Mas hoje, pra você ter ideia, essas grandes vaquejadas, elas trabalham com quatro equipes de curral, né? De bola. E Trabalha 6 horas, trabalha 6 horas, para. Então, assim, você trabalha um turno e descansa 3, né? E, assim, lá dentro do curral, a principal evolução, sem dúvida nenhuma, foi o protetor de cauda, né? Que a gente passou por essa evolução do protetor de cauda, antes não tinha um protetor, então para se fazer uma vaquejada feito essa que o Anderson Teixeira fez agora em Iguatu, que você está um pouco equivocado ainda sobre os números, você achou que era em torno de 300 senhas, na verdade foi em torno de 1.500 senhas. Meu Deus né? do céu, é porque a gente escutou conversa de bastidores. Rapaz, Então, na semana que antecedeu, rapaz, vai dar mais de 400 senhas. Você está trazendo um número 4 vezes quase mais. Então, realmente deu mais de 400, em torno de 1.400. Foram 7 dias de vaquejada. Meu Deus, cara. A vaquejada hoje, ela, pelo que a gente fala, a gente é meio apaixonado, é meio suspeito de falar, mas acha que talvez ela seja o segundo esporte que mais movimenta no Brasil, né? Movimento cifras financeiras. Ah, mas por quê? Porque o cavalo é caro, o gado é caro, o caminhão é caro, a manutenção do cavalo é caro. Então a gente acha, né? Eu acho não se escreve, mas a gente tem essa paixão e acredita que a vaquejada hoje talvez só perca para o futebol. Eu não discordo em hipótese alguma, eu desconheço o número, mas o que você fala a gente acompanha, né, nos bastidores. E assim, existe algum protocolo obrigatório de inspeção? Me diz aí, me fala. Eu sou um corredor, quero começar a correr com você, na próxima vaquejada nós vamos junto. Qual é o protocolo? O que é que eu devo seguir e saber? Virto, você tem que saber que lá você tem que passar por inspeção tal. Qual é o protocolo? Virto, primeiro do que tudo, você tem que saber que maltratar animal na vaquejada é coisa antiga, é coisa que hoje a gente abomina totalmente, certo? Então, como eu já disse, desde o treinamento o animal já não passa por sofrimento, porque não adianta de nada. Se o animal é treinado de uma maneira, se eu chego lá, não vou poder fazer, obviamente, nem vou querer fazer, algum maltrata ele realmente não vai responder, né? Então, o animal, ele passa por uma inspeção antes de entrar na pista. Algumas provas chanceladas pela ABQM, que são o derby, que a gente chama, derby ou potro do futuro, ou muitas provas chanceladas pela ABQM, o animal já passa por uma chipagem, né? E passa por todo aquele protocolo de avaliação antes de entrar na pista. Depois o animal vai lá, não pode ter, em momento algum, em hora nenhuma, algum corte, alguma demonstração de sofrimento, alguma demonstração de sangramento, certo? O vaqueiro tem que se apresentar devidamente caracterizado, né? De bota, calça comprida e de capacete, né? Hoje não se pode mais nenhum vaqueiro. Eu estou ultrapassado. Porque na última vez que eu corri de boné. Não era obrigatório. Pois é bem isso, assim. Já faz um tempo, viu, pessoal? Já faz um tempinho. Então, assim, não se pode mais correr de boné, como você fala. Então, assim, o bem-estar foi para o animal, foi. Mas principalmente para trazer também a consciência para a gente que é vaqueiro, para a gente que é veterinário, para a gente que é apaixonado pelo esporte. Show de bola, show de bola. E para finalizar esse tópico específico, assim, o que é que a medicina veterinária esportiva de cavalo mudou nos últimos anos? O que foi que evoluiu?
em clínicas, enfim, veterinários, em protocolos, e você falou aí que hoje existe os exames de compra e tal. O que foi que a medicina veterinária evoluiu e como foi essa evolução? Conta aqui um pouco pra gente. Só voltando um pouco aqui para o bem-estar, que o bem-estar realmente é uma coisa, para mim, na veterinária, ele é o tópico mais importante. Com Da certeza. vaquejada, não existe vaquejada sem bem-estar, e existe uma diferença muito grande da vaquejada antes do bem-estar e depois do bem-estar. Então, você passou por aquela inspeção inicial, deu tudo certo, você volta, passou, foi, derrubou seu boi. Se durante a corrida aconteceu alguma forma de machucar, você, no final, eu derrubei o boi, muito bonito, tirei uma foto, vou pregar na sala da minha casa. Não, no final, se vai passar de novo pela equipe de bem-estar. Se acontecer algum problema, você vai ser desclassificado. É o famoso VAR da vaquejada. O VAR da vaquejada, que a gente chama SAT. Você foi desclassificado. Ah, tá. Para o telespectador entender, é o VAR da vaquejada. Isso, né? É o SAT que você foi desclassificado e tal. É muito importante. A gente está aqui com o Dr. Thales Teixeira, dando uma aula aqui, rapaz, sobre vaquejada, mostrando seus conhecimentos, dizendo e contemplando todos vocês que acompanham nosso programa todos os domingos aí, Princesa Rural. Continuando aqui, meu amigo, mudando. Voltando à pergunta, porque você falou tanto bem de bem-estar animal que esquecemos da evolução das clínicas e tal. Enfim, por gentileza. Para se ter ideia da questão da evolução da veterinária, eu acho que só existe evolução animal se quem estuda o animal também evoluir, né? Então, assim, antigamente você via uma corrida de cavalo, geralmente quarto de milha, puro sangue inglês ou qualquer que seja ele, animais extremamente dopados, animais extremamente, é uma palavra muito forte, mas acho que a gente pode até usar, né? Sob o efeito de drogas fortes, né? Hoje, tanto os jockey clubs mais avançados, como os menores também, já se tem o exame antidoping. Pra você ter ideia, assim como vá na vaquejada, no dia que o animal vai correr, se coleta um sangue, se coleta um material para exame. Obviamente, esse material não vai ser processado na hora. Então, se coleta esse material na hora da corrida, o animal corre. E, infelizmente, muitas vezes, acontece de depois do animal ganhou, teve a premiação, no dia que saiu o resultado, o animal é desclassificado. Porque usou. Mas é o certo. Ou seja, a vaquejada ela uma hoje. competição injusta. A vaquejada ela hoje não é diferente de nenhum esporte. Thales, e o futebol? Quantos casos de doping você vê no futebol? Muitos. E o que acontece? Desclassificado, punido. Punição, inclusive, da partida, deixa de validar e tal. Exatamente isso acontece hoje na vaquejada. Então, essa, para mim, foi a maior evolução que a veterinária, junto com os esportes equestres, tiveram. Né? Thales, tu é um pouco novo, né? Mais novo do que eu e tal. Enfim, creio que diferença de 10 anos aí. Mas, meu amigo, a gente lá atrás, aqui próximo, na Caatinga, lá bem atrás e tal, que ninguém falava, a gente acompanhava com meu saudoso primo, Carlos Benício, ele gostava de Prado, eu acompanhava. E a gente via, meu amigo, os protocolos de bomba realmente que era dado. Então, assim, o cavalo saía até para colocar o cavalo dentro da largada, dava trabalho. Chegou a hora do nosso quadro Pergunte ao Técnico. É onde você, telespectador, entra lá nas nossas redes sociais, no @Virton Costa, apresentador oficial do programa Princesa Rural, onde você manda a sua indagação, o seu questionamento, e a gente procura um técnico específico para atender o seu questionamento dentro da sua área. Vamos lá ao Pergunte ao Técnico. Bom dia a todos, meu nome é Henrique Filho, faço parte do grupo do Parque Expedita Nunes, no Icano, Ceará, e uma dúvida que tenho sobre a vaquejada é de como faço para melhorar o rendimento do meu cavalo durante as pistas de competição e como faço para evitar lesões durante a competição. Bem, respondendo aqui a pergunta do amigo, também apaixonado pela vaquejada e atleta da sela, Henrique Filho, o que fazer para manter o cavalo mais longevo e em melhor condições e durante mais tempo no esporte. Primeiramente, um exame de compra bem feito, para que você, quando for adquirir um animal, adquira realmente sabendo o que você está adquirindo,
que seja um animal, digamos assim, limpo de lesões, sem problemas, para que ele passe mais tempo. Segundo, um bom treinamento, um ótimo condicionamento físico, que o animal mantenha-se sempre caminhando, trotando, correndo, treinando, nadando, para ter um bom condicionamento físico, respiratório, para que realmente ele se mantenha durante muito tempo no esporte. E principalmente, que são os cuidados veterinários, vacinações, medicamentos, inspeções pré-prova e a nutrição, seja ela a importância de uma ração balanceada, de uma ração boa, de uma ração apropriada para cavalos atletas, de uma ração apropriada para a fase do animal e, principalmente, uma boa mineralização. Um sal mineral adequado para o animal em esporte e uma boa suplementação, né? Claro, a suplementação para os cavalos que sofrem muita exigência na vaquejada, tem que existir uma boa suplementação. Com isso, certamente o seu animal, o meu animal, o nosso animal, atleta da vaquejada, vai passar mais tempo competindo sem sofrer lesões e se mantendo em alta performance. Continuando aqui com meu amigo Thales Teixeira, médico veterinário, assim, entendedor de vaquejada, de cavalo de vaquejada, de protocolo, de legislação, enfim, o homem é polivalente. Só continuando aqui, em relação à conexão, em relação a casos curiosos, já teve algum caso, Thales, de conexão entre cavalo e vaqueiro, que aquele cavalo só corria com aquele determinado vaqueiro, enfim, já teve algum caso desse tipo na vaquejada? Se você pode trazer esse caso aqui para o nosso público, para a gente ter uma ideia que a gente sabe, né, que hoje existe equiterapia. Eu estudei, viu? Equiterapia. Equiterapia ela é uma modalidade hoje de terapia que se usa o cavalo, para vocês telespectadores que estão aí acompanhando a gente no Princesa Rural, que existe uma série de fatores. Motor, ou seja, ele mexe com o corpo humano total, psíquico, que há uma conexão com o pessoal que tem TDAH, que tem síndrome de Down, que tem alguma deficiência de déficit de atenção e tal, há uma conexão. Existe a questão do aprendizado temperamental, ou seja, o cavalo te dá e você entra na frequência cardíaca do cavalo, ou seja, o cavalo te transmite uma tranquilidade, uma paz. A gente sempre brinca nos bastidores com vaqueiros. Meu amigo, quando eu estou estressado, chego lá em casa, tiro o cavalo para fora e escovo ele. Eu posso estar estressado, pode ter brigado com a mulher, pode ter feito qualquer coisa. Chegou lá no Aras, tirou o cavalo para fora, começa a escovar na cabeça. Antes de chegar a cauda, o cavalo está tranquilo. Isso eu não sei se é mito ou se é realidade, mas comigo é uma realidade. Então, assim, dentro desse aspecto, dentro dessa conexão, existe um caso, Thales, assim, de uma conexão tão forte entre um vaqueiro e um cavalo, entre uma história dessa que você possa contemplar nosso público, meu amigo? Voltando aqui, novamente agradecendo ao Virton, né, de estar aqui, ao pessoal da produção, novamente agradecendo. E, assim, hoje tem uma frase que se usa muito na internet que diz assim, não é terapia, mas é terapêutico. Já eu considero o cavalo as duas coisas. Eu considero o cavalo como a terapia e realmente é terapêutico. A conexão entre o homem e o animal, ela não é de hoje. Ela é antiga, desde os primórdios da humanidade, né? E a humanidade realmente só conseguiu evoluir depois que houve a domesticação dos animais. Seja ele dos animais de produção, antes a humanidade vivia da caça e da pesca, do extrativismo. Então, a partir do momento que existiu a domesticação dos animais, realmente se mudou a humanidade, né? Infelizmente, muitas vezes usado da maneira errada, para a guerra. Mas a gente sabe que um homem montado, ele é um soldado muito mais potente do que um soldado. Mas, voltando realmente a essa conexão, existe a ecoterapia, como o Virton muito bem falou, que realmente traz inúmeros benefícios a crianças, não só crianças como adultos, com problemas locomotores, pessoas que passaram por acidentes. Realmente é fantástico a evolução que existe. Inclusive, teve uma clínica do ICO,
já adiantando aqui com você, que me procurou para a gente realmente iniciar um projeto de ecoterapia. Coisa boa. Eu deixei o espaço simples que a gente tem lá na pista de vaquejada à disposição e espero que realmente a gente consiga colocar à frente, né? Isso é muito importante, cara. Segue com esse projeto. Eu acho que é um projeto inovador para nossa região e eu acho que os resultados eles vão ser incontestáveis, porque a gente sabe no dia a dia nosso a conexão que existe, né? Realmente são resultados incontestáveis e resultados que realmente abrilhantam as outras áreas da terapia, as outras áreas. Em relação a voltando para o esporte, essa questão de você estar realmente ligado, realmente entendendo o que se passa, tentando entender o que se passa na cabeça do seu cavalo e que seu cavalo realmente esteja entendendo o que você quer. Se você for pensar uma corrida de vaquejada, a partir do momento que você diz ali, abra a cancela, pode soltar o boi, até o momento do valer o boi, são muitos os fatores. Sem contar que ali são 5 cabeças, cada uma pensando de uma maneira. São 2 cavalos, 2 vaqueiros e o boi. São 5 cabeças, cada uma pensando de uma maneira. Então, se pelo menos você não tiver em acordo, em total sintonia com o seu animal, o estereiro não tiver em acordo, em total sintonia com o animal dele, realmente dificulta muito a chegada ao êxito, que é o valer o boi. E essa questão dessa sintonia é muito importante. Você vê brilhantes vaqueiros, a gente acompanha de perto o Campeonato Brasileiro, que chama o Campeonato Portal Vaquejada. A gente acompanha de perto e existe muito essa troca de equipes. O Virton foi lá, comprou um cavalo muito caro e comprou o cavalo mais caro do Brasil e vai botar o vaqueiro mais caro do Brasil, mais renomado para correr. Não, certeza que vai dar certo. Não é a Fórmula 1, onde você pega o melhor piloto e o melhor carro e realmente vai dar certo. Não. Existem vários casos de o melhor vaqueiro, o vaqueiro que esteja mais no auge do Brasil, no cavalo mais caro do Brasil, e na hora que você monta, eles não conseguem, como a gente chama na vaquejada, formar o conjunto. Formar o conjunto é realmente você entrar em sintonia com a maneira do seu cavalo correr, o cavalo entrar em sintonia com a maneira do vaqueiro conduzi-lo e realmente fazer valer o boi. Então, essa sintonia, já existem conjuntos que você acha, não, isso aí não vai para frente. Não vai. Não tem conexão. Não tem conexão, nem é o melhor vaqueiro, nem é o melhor cavalo. E quando você chega lá, tudo acontece. Rapaz, eu não sei muito, essa questão, Thales. Você está mais dentro da vaquejada e estuda, um estudioso da vaquejada. Cara, um dia desse, a gente assistindo aí, tempos atrás, vimos aí um cavalo que eu acho que nem papel ele tem, é um tal de marreta. Cavalo marreta. Rapaz, esse cavalo virou febre nas redes sociais, no TikTok. Aí tem um negócio de um gordinho do momento, que eu sou ligado nas redes sociais. Esse gordinho do momento faz uma zoada medonha e tal. E esse cavalo era ganhando tudo, enfim, e passava vaqueiro. É aquilo tudo mesmo ou é só mais mídia? Não, existem muitos cavalos no Brasil que realmente são cavalos bons. E eu confesso a você que hoje o cavalo mais difícil do Brasil seja o animal que realmente seja mais fácil do vaqueiro conectar. Então o Virton vai lá, corre, que é um aspirante. Thales vai lá, que é um menor que aspirante, corre e dá certo. E quando você bota um grande vaqueiro, ele realmente vai lá e também dá certo. Então esse é o cavalo mais procurado, né? E como a vaquejada hoje, ela é feita por apaixonados, né? Então, assim, hoje tem diminuído muito a questão de equipes profissionais e cada hora mais tá eu, tá você, tá levando a nossa família, tá curtindo aquilo ali. Então, o cavalo mais difícil hoje de se achar e realmente é o cavalo para amador, para aspirante, que todo mundo consiga correr e todo mundo consiga fazer valer o boi e tirar uma foto segunda-feira com um troféu, que é o que a gente busca, né? Com certeza absoluta. E a gente vê, né? Histórias, case, gente estourando nas redes sociais. E é como eu te falei, não, eu particularmente, a gente sabe do portal, a gente sabe do futuro, a gente cria quarto de milha há muitos anos também, lá no Pará, enfim, cavalo de trabalho, o grupo lá que a gente representa lá no Pará tem um rancho Promissão, que tem cavalos importados extraordinários em relação ao trabalho e tal. Enfim,
Mas a gente vê que não é necessário o cavalo ter papel. O necessário é o cara gostar, é o cara tratar, é o cara que às vezes tem cavalos, até mesmo sem papel, que se destacam, não é mesmo? Então, assim, é aquela conexão, é aquela coisa de você estar ligado ao cavalo e formando o conjunto, como você bem explicou, né? Que eu até estava fugindo isso da minha mente, formar o conjunto. Porque uma coisa é você ter um cavalo bom, como você falou, e uma coisa é ter o melhor vaqueiro do Brasil. Às vezes não dá. A gente vê casos aí, nesse X1 da vida aí, que a gente só acompanha, e assim, tem um pessoal aí que faz um barulho medonho, né, e tal. É cavalo fuzil, é cavalo não sei de que e tal. E vai para lá e vai para cá. E esse cavalo tem percorrido mãos diferentes. Você vê um correndo no X1 com esse cavalo, depois aparece outro cavalo. Um cavalo do Icó aqui foi correr lá no X1, enfim. Então, assim, a gente sabe que para fazer o conjunto tem que rodar, né? Tem que rodar. Não só que rodar, tem que buscar a parte mais difícil, que é realmente o apego. O apego. Digamos que é você gostar do cavalo, que é o cavalo gostar de você. Que é o cavalo entender o que você quer fazer e você entender o que o cavalo quer fazer. Eu acho que essa realmente é e aí é onde parte. Aí é onde parte. Eu tenho um cavalo. Mas eu não tenho tempo. Se não tem tempo, não entra. Porque assim, Thales, mas caminhar o cavalo para manter o cavalo em forma, como a gente já falou, todo mundo pode. Não, cara. Não é assim. Todo mundo pode, mas aí você perde a conexão. Virton, pega teu cavalo, vai lá na tua fazenda, tu sela ele, vai olhar o gado no campo. Olhar o gado, você está ali conectado, você está ali entendendo o que o cavalo quer lhe dizer, o cavalo está entendendo. Cada vaqueiro é de uma maneira. Eu bato a perna do cavalo de uma maneira, você bate a perna de outra. Eu pego na rédea de uma maneira, você pega na rédea de outra. Pai, você falou uma coisa, Thales, assim, importantíssima. Eu sou um curioso, né? A gente nasceu os dentes na pecuária. Pra você ter ideia, eu cheguei no Pará, em Paragominas, com 1 ano de idade. Meu pai, 47 anos, doutor Alcimar, tá lá assistindo nosso programa hoje, lá à frente da Promissão. Um grande abraço, meu mentor, meu chefe, o cara que norteia os meus pensamentos e minha conduta ética e moral, vamos dizer assim. Então, assim, a gente, desde pequeno, eu fiz curso de rédea e tal. E cheguei aqui na UFC, entrei na UFC com 17 anos, e cheguei aqui, fui adentrar na vaquejada, tinha muitos amigos de vaquejada e tal. Só um resumo. Eu venho da manabilidade, do treinamento de rédea e tal. Eu não entendia porque a vaquejada usava 2 rédeas, não entendia. Eu não entendia porque a vaquejada usava cortadeira, né? Eu não entendia. Eu venho aonde o cavalo é mais toque de perna do que braço, né? A gente fez vários cursos, eu fiz cursos com Robledo, Paulo Xingu, gente da minha época, que talvez você nem conheça, mas gente que fez a questão da rédea dentro das provas da BQM. A questão do bem-estar começar a aparecer, da necessidade de mostrar que o cavalo é mais do que uma ferramenta para derrubar boi, né? Exatamente. Aí quando a gente chegou aqui no Nordeste, eu tive uma adaptação na sela, que a nossa sela americana é uma sela de aba mais larga, que não é propícia para vaquejada, então até me adaptei, graças a Deus, aqui. Hoje eu monto uma sela de vaquejada com uma certa facilidade, vamos dizer. Mas, assim, a gente sabe que faltava aquela época atrás essa profissionalização, né? Essa questão do cuidado, de não puxar o cavalo de todo jeito. Antigamente a gente via absurdos na vaquejada, o cara socava na boca do cavalo. Enfim, hoje não. Hoje a gente sabe que há esse treino racional. Hoje a gente vê cavalos de rédea dentro da vaquejada, cavalo espinando, que a gente nunca tinha visto na vida, cavalo recuando, cavalo ladeando de maneira clássica em relação só a toque de perna. Porque assim, no meu aprendizado, e eu sou ignorante, né? Eu fiz alguns cursos, mas estou defasado, vamos dizer assim. Mas os nossos cursos que nós fizemos à época, Thales, é muito mais toque de perna, de pressão de perna. Por exemplo, desbarro é pressão total de perna, sem toque. Até porque nas competições de rédeas, que já é mais a minha praia, de rodeio completo e tal, a gente sabe da legislação, sabe do que é para fazer o cavalo, e a gente sabe que também tem a questão de não dá toque ríspido, não bater em boca de cavalo, é muito mais condução de perna e tal. E a gente fica muito feliz, cara, em ver hoje a vaquejada nesses moldes, porque hoje a gente enxerga as vaquejadas nesses moldes. Tem muita gente correndo com uma rédea só. Eu vejo muito, agora mesmo no Iguatu, há um tempo desse atrás, a gente viu lá no Iguatu animais correndo com a rédea só, coisa que nunca nem se via. Pô, se o cavalo tem
uma necessidade de uma severidade em relação à condução, você vai colocar um equipamento mais severo. Se ele não tiver essa severidade, você vai colocar aquele negócio. Uns carros são direção mecânica, outros carros direção elétrica, outros hidráulica e tal. E cada conjunto de embocadura para aquele determinado conjunto a ser guiado, né? E eu sempre tive muito esse cuidado. Hoje, pra você ter ideia, quando a gente monta no cavalo para adestrar, eu monto no cavalo, coloco ele só no cabresto, ladeio ele só no cabresto, depois eu coloco uma embocadura muito leve, um bridão e tal, para chegar no freio, no enfreamento, que é o último passo da embocadura, dentro da prova é isso. No cavalo de vaquejada, pegando esse gancho, como é o início do trabalho do cavalo de vaquejada até ele voltar a correr? Quanto tempo é necessário, Thales? Para o cavalo, eu te dou um cavalo lá no teu aras, tu vai colocar teu vaqueiro que é profissional, adestrador, eu vou te entregar um cavalo, quando é que você me entrega para eu correr o primeiro boi? Como é o processo? E diz isso aí, como é que é esse trato hoje em dia? Quando você fala assim, eu sou leigo, eu obviamente discordo, né? Não porque você, Thales, mas eu não estou dentro da vaquejada, mas eu acho que a base do cavalo ela é sempre a mesma. Primeiro, a paixão. O cavalo é movido por paixão. O negócio do cavalo é movido por paixão. Se eu perguntar a você, Vitor, quanto vale uma vaca? Aí você vai perguntar ou a genética dela, ou o que ela pesa, ou o que ela dá de leite. E você vai me dizer em cima. Essa vaca vale 2, essa vale 20, essa vale 200. Não é assim? Já se você me perguntar, quanto vale um cavalo? É a paixão, né? É a questão da paixão. Então, assim, e a base do cavalo é a paixão, e a base feita dele para ir para o esporte, independente de qual seja o esporte, é basicamente a mesma, né? Então, assim, hoje, mais uma vez voltando para o bem-estar, mais uma vez voltando para a evolução em que houve em relação aos montadores, às domas, né? Pra você ter ideia, antigamente se chamava, não vou botar meu cavalo no montador, vou botar meu cavalo para tal pessoa surrar. Hoje a gente não fala isso, vou botar meu cavalo para tal pessoa domar. Não, mas é porque foi proibido o termo surrar? Não foi. É porque hoje agride a gente falar. Exatamente. Né? Então, assim, a base é a mesma. A base de começar, você pega um potro chucro. E hoje, falando aqui para os telespectadores que são mais leigos, mas também apaixonados por cavalo, já está muito bem dividida essa categoria. Antes, quem fazia um cavalo vaquejada, Vitor? Era o vaqueiro daqui da fazenda que precisava de um cavalo e ele pegava o potro, ele mesmo botava a primeira vez na sela, ele mesmo levava a primeira vez a campo, ele mesmo corria a primeira vez vaquejada e muitas vezes ele ficava com ele a vida toda. A partir do momento que o cavalo, a vaquejada, o laço comprido, o tambor passa a ser um negócio, então muda, né? Então, hoje a gente tem gente, para você ter ideia, aqui perto da gente, no município de Oroz, tem um cidadão que hoje é um dos melhores de rédea da nossa região, né? E que ele só monta potro, você pega o potro, completou 2 anos, 2 anos e meio, dependendo da estrutura, você leva lá nele, ele só monta. Só dá rédea. Só dá rédea, só dá direcionamento, só ensina o potro a atender os seus comandos, né? E aí você diz, meu amigo, eu quero que você bote meu cavalo no boi. Aí ele diz, posso até iniciar de uma maneira muito cautelosa, mas não sou eu que vou botar seu cavalo no boi. Eu tenho aqui outros colegas de profissão que já não mexem com a rédea, já não mexem com a doma inicial. Eles já só trabalham em pegar o cavalo já domado por mim e botar esse cavalo nos boi, como a gente chama, né? Isso é que é importante. E é isso aí que eu queria que justamente você desmistificasse. E assim, quanto tempo mais ou menos? Eu sei que varia. Eu estou falando mas o público lá não sabe. Mas eu sei mais ou menos o que varia para você deixar um cavalo pronto de rédea e até que fique saudável dele correr, vamos dizer. Mas assim, para o telespectador saber, mais ou menos, grosseiramente, quanto tempo é esse processo até que o amigo lá de casa compre seu cavalo, entregue lá e receba ponto para correr vaquejada? Vamos lá. A primeira dica que eu dou é, se você é iniciante na vaquejada, o animal de você comprar não é um potro, né?
você compra lá um professor. Você vai e procura um cavalo professor. Ah, mas eu quero um cavalo de foto, um cavalo bonito, um cavalo com papel e tal. Tudo bem. Vai depender Thales, é professor velho que ensina aluno. Aluno novo. Não é professor novo, não. Exatamente. Até porque falta a experiência, né, meu amigo? Exatamente. Mas Então, contemplem. eu não posso ser um iniciante montando no iniciante, né? Então, desde que eu sou iniciante, eu vou pegar um cavalo professor. Por quê? Porque aquele potro, muitas vezes, ele não vai servir para lhe ensinar, porque você está aprendendo e ele está aprendendo. Mais um potro aí, para ele vir. Botei na primeira doma aí com 2 anos e meio, até uns 3 anos e meio, no caso 1 ano, 1 ano e meio de doma completa, ele vai conseguir sair com algum vaqueiro profissional, né? Com o amador, não. A história do amador já é outra. Muda de figura. Totalmente diferente. A gente deve procurar sempre um cavalo, como a gente chama, professor. Um cavalo experiente, um cavalo que já macaco velho, vamos dizer, na vaquejada. Ah, mas eu quero ter um potro. Não, então você compra um professor, compra um potro, até mesmo para dar tempo do seu domador domar aquele potro. O pessoal pensa que comprar um cavalo hoje, um potro, amanhã vai correr vaquejada. Ei, meu amigo, não é assim não. Não é assim que a banda toca, não. A coisa precisa de um preparo, de alguém que bote rédea, de alguém que bote nos bois, e você esteja preparado para o nível vamos dizer, de adestramento que aquele cavalo está naquele momento. Meu amigo, conversa boa, conversa saudável, é conversa que passa rápido, meu amigo. E a gente já está chegando já nos finalmente aqui do nosso programa. Primeiramente, meu amigo, eu quero aqui agradecer. Eu vou dar aqui um espaço para você fazer suas considerações finais, explanar o que você, porventura, deixou. Mas, de antemão, eu quero aqui te parabenizar pelo um cara, gente muito boa, que a gente já se conhecia há muito tempo, você sabe disso. E o respeito que eu tenho por você sempre foi mútuo, foi sempre mútuo, né? Então, assim, eu quero te agradecer de coração. Não poderia ter pessoa mais qualificada para falar desse tema do que você, não desmenosprezando os outros, a gente sabe que tem profissionais e tal, mas assim, pelo nível de amizade, pelo nível de troca nossa, de conversa, eu acho que você foi o cara escolhido a dedo e eu estou muito satisfeito e tenho certeza que o telespectador lá do programa Princesa Rural também está, porque você deu aula, meu amigo. E eu quero aqui te pedir, né, assim, primeiro te agradecer mais uma vez, te pedir que você faça as suas considerações finais, o que você quer deixar para o nosso telespectador. Enfim, fique à vontade e desde já, meu amigo, muitíssimo obrigado por ter aceito esse convite e ter nos contemplado com belíssima apresentação, conhecimento nos cascos, como a gente fala dentro do curral. E muito obrigado, meu amigo, é contigo, faça as suas considerações finais, por gentileza. Bem, primeiro, obviamente, agradecer a você pelo convite. E dizer que, assim, né, você sabe, algumas vezes você me chamou e eu meio que hesitei. Eu disse, Virton, eu não sei se eu tenho conhecimento para falar, eu não me sinto à vontade na frente das câmeras para falar. Ele, não, na verdade, meu amigo, você é meu amigo. Você vai lá para a gente bater um papo. E bater um papo sobre o que a gente gosta, com pessoas que a gente gosta, o Virton, o pessoal da produção aqui, a TV, que já é a cara do ICO, né? Então, assim, a gente fica extremamente lisonjeado, extremamente satisfeito. E falar do que a gente gosta, falar do que a gente ama, é muito fácil, é muito simples, né? E se eu puder realmente passar uma mensagem para o telespectador, para quem está assistindo, goste dos seus animais, cuide dos seus animais, faça por onde ele lhe trazer alegria, né? Cuide bem dele, que ele realmente vai lhe agradecer. Sempre vai lhe agradecer. O cavalo, assim, eu sempre falo, a vaquejada é um vício bom, né? Que você realmente, para quem gosta, você ir lá, tirar um boi, correr um boi, estar entre amigos, aquela brincadeira saudável e tudo, e você escutar esse Valeu Boi, é a melhor coisa que pode existir na vida. E assim, desde já agradecer, parabenizar a você, Virton, pelo o esforço que eu sei que é de gravar um programa desse, e parabenizar e agradecer não só a você, agradecer a você, ao seu pai, que realmente leva o nome do ICO, leva o nome da pecuária do ICO longe, leva o nome do Sind do ICO. A gente sabe, o Sind Pilar hoje é nacionalmente conhecido, como você estava me falando,
tem o terceiro melhor touro do Brasil no ano 2023, e a gente saber que isso saiu do ICO, de um lugar onde a gente fala sempre, que é muito difícil produzir, que é quase impossível produzir. Então você vem, o seu Alcimário vem, realmente mostrar que com a técnica certa, a raça certa, o manejo certo, o manejo sanitário, o bem-estar correto na nossa região, realmente é capaz de produzir, é capaz de manter o homem no campo, é capaz de segurar as nossas raízes e realmente trazer um obrigado a todos, obrigado a você, obrigado a todos. Valeu, muito obrigado, meu amigo, pela sua participação. Você é um cara de casa, é um amigo, realmente amigo de verdade. E aqui foi assim um processo, uma troca bacana, uma troca saudável, uma coisa que a gente sabe que vai contemplar os nossos telespectadores, com certeza absoluta, pelo nível de conteúdo e de qualidade que nós apresentamos. E eu quero aqui, da minha parte, finalizar agradecendo a todos aqueles que confiam no nosso trabalho. Primeiramente ao nosso grande Salvador, Criador, nosso Deus, que sempre contempla e permite que a gente esteja nessa bancada todos os domingos para levar o melhor que a gente tem com o que a gente pode entregar. Deixo sempre um recado. Não deixe ninguém colher os seus sonhos. Acredite em si mesmo. Ninguém tem o direito nem a interferência sobre a sua vida. Se você acreditar no seu sonho, se você trabalhar, porque nada resiste ao trabalho, uma hora você chega. É isso que a gente deixa aqui do programa Princesa Rural para todos aqueles que acreditam e entendem o nosso trabalho. Acredite em si mesmo. Não deixe que ninguém tenha o direito de falar o que você pode e o que você não pode. Acredite em si mesmo. Tenha fé inabalável em Deus, porque Ele vai te honrar uma hora ou outra. E lembre-se sempre, como o doutor Alcimário, nosso professor, sempre fala, nada resiste ao trabalho. Até o próximo programa, se Deus quiser. Em todos os domingos, às 9 da manhã, estamos no ar, Princesa Rural, pela TV Princesa do Vale, Grupo Princesa de Comunicações. Até o próximo programa, se Deus assim nos permitir. Valeu! Atenção, nós que fazemos o Hotel Ribeiro dos Icós estamos preparando uma grande novidade para esse Dia dos Namorados. Acompanhem nossas redes sociais e vejam tudo o que iremos propor. Fala, gente! Trazendo aqui uma novidade para você que pensou que não tinha mais solução. Você que tem hérnia de disco, bico de papagaio, escoliose, artrite, artrose, esporão, diretamente aqui, ó, tecnologia nova, Desinflamar, a máquina que vai desinflamar você, tá? Tem esse laser, né, para coluna, hérnia de disco, bico de papagaio, fibromialgia. Tem também o laser para você que sofre de endometriose, mioma e pólipo, também como corrimento vaginal recorrente. E você que sofre de intestino preso e hemorroida, nós também temos o tratamento a laser fototerapia, certo? Desinflamar, para você que achou que não tinha solução, agora tem. Icó e toda a região. Está cansado de quebrar a cabeça com tanta papelada e precisa sair de casa para resolver tudo? Nós podemos resolver o seu problema. Com um clique no celular, você entra em contato conosco e resolve tudo no conforto da sua casa, sem muita burocracia e sem gasto com locomoção, e super rápido e seguro. Na Duda Center Calçados, você pode encontrar o calçado perfeito para cada passo na sua vida, tanto no adulto quanto no infantil.
Temos uma variedade incrível em modelos, marcas para todo estilo e ocasiões. Venha nos visitar na rua Francisco Maciel, número 2442, no centro de Icó, e encontre o par perfeito para você e sua família. Realizar procedimentos estéticos é essencial para manter a saúde e jovialidade da sua pele. O skincare adequado pode garantir a durabilidade do seu procedimento. Vou te dar uma ótima dica para a sua rotina diária. Investir em um bom hidratante vai garantir a manutenção do seu procedimento, assim como melhorar cada vez mais o aspecto da sua pele. Atenção você que tem sua carteira assinada e quer fazer o seu empréstimo consignado. Nós aqui da GB Mais Crédito largamos na frente com essa novidade. Você que quer fazer o seu empréstimo, venha, faça a sua simulação. A nossa equipe aqui da GB Mais Crédito está em todo vapor fazendo as simulações para o público. Venha, nos procure pelo contato que vai estar aparecendo aí embaixo e veja a sua melhor simulação, a melhor oferta para você. É isso aí, já estamos com a menor e a melhor taxa do mercado. Nossa localização fica exatamente na Travessa Dona Alderir, de número 354, primeiro andar, sala 3. Venha já conferir o seu empréstimo consignado no Crédito do Trabalhador.